Vamos colocar sobre os vossos pés e abrir vossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 1. Amém? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui nessa oportunidade, agradecer ao tio Eduardo pelo convite, pela confiança que ele prestou sobre a minha vida para estar aqui, ministrando a palavra para vocês. Então, agradeço pela oportunidade, viu, tio Eduardo? Então, vamos ler Daniel, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Que nos diz o seguinte, vou começar no versículo 1. No 3º ano, no reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominasse os vários campos do conhecimento e fosse capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua, a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passaria a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deram novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse a simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou comida e a bebida de vocês, e se ele achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens seus servos, de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Amém? Vamos orar? Eterno Deus e grandioso Pai, Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho amado, Pai querido, eu coloco a minha vida na tua presença. Pai querido, eu coloco a vida de cada um que está aqui na tua presença. Pai querido, eu coloco a minha vida como instrumento do Senhor. Pai querido, que venha diminuir eu e que o Senhor venha crescer no meio do teu povo, dando a cada um o entendimento desta palavra, dando a cada um a compreensão, e que cada um possa sair daqui renovado, abençoado na presença do Senhor. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Podem-vos assentar. Eu vou começar com uma pergunta para vocês. Ver que vocês podem responder da forma que vocês achar legal. Em tom alto, pode ser de preferência. É fácil, vocês acham que é fácil se manter puro em um mundo corrompido e contaminado? O que vocês me dizem? Não, né, tio Dudu? Agora vem a outra pergunta. É possível ou impossível se manter puro em um mundo corrompido? Muito bem. Não é fácil, porém é possível. Aí eu estava, dia que o tio Eduardo falou para mim, traz a palavra, eu falei, beleza, né? Até demorei um pouquinho que eu viajei e acabei esquecendo de te dar a resposta, tio Eduardo. Mas eu estava assim, falei, eu tenho, o senhor me dá uma palavra, eu vou lá e digito ela todinha ali, coloco no computador, deixo salvo. Eu fui lá, falei, vou ver o que é para me ministrar. Olha só que coincidência. De umas 30 que eu tenho lá, o senhor não me deixou ministrar nenhuma. Nenhuma, olhava, começava a falar, essa aqui vai ser legal. Eu sempre, como o tio Eduardo falou, eu trabalhei muitos anos com adolescentes, né? Eu sempre, quando eu pego uma palavra assim, eu foco muito nos adolescentes. E eu olhava uma palavra, vai dar certo. O senhor falava comigo, não. Aí teve uma que eu preparei e falei, vai ser essa. Aí eu falei, essa aqui está tudo ok. Aí eu deitei, no outro dia cedo eu levantei, comecei a trabalhar, o senhor falou assim, ó, não é aquela palavra. Você vai ler lá em Daniel, capítulo 1. Aí eu comecei a ler essa palavra, o senhor foi me passando aquilo que ele queria que eu transmitisse a vocês. Então vamos lá, né? Como se manter puro? O inimigo tem muitas estratégias para fazer o povo de Deus pecar. E às vezes se sentir confortável com o pecado. Olha a estratégia. Eu peguei nisso aí, eu vi a estratégia do rei Nabucodonosor. O que o rei Nabucodonosor fez? Ele levou o povo cativo, escravo, prisioneiro, porém, vem morar no palácio. O povo estava escravo, prisioneiro, comendo da comida do rei. Olha a estratégia que o rei teve. E o inimigo tem essa estratégia na vida de cada um de nós. Vou te tornar escravo do pecado, mas eu vou te dar uma sensação de algum conforto. Um adolescente faz algo errado e chega para o pai, conta uma mentirinha. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Para Deus não existe mentirinha nem mentirona não, tá? Mentira. Porém, ele conseguiu enganar seu pai com aquela mentira. Se sentiu confortável? Ah, eu enganei meu pai, eu enganei a minha mãe. Está tudo tranquilo. Lembre-se que o rei Nabucodonosor pegou os escravos e ofereceu para morar no palácio. Pegou a comida do rei e ofereceu para eles. Vários foram levados cativos. Mas a Bíblia nos relata 4 não quiseram se corromper. 4 decidiram se manter puros. É fácil? É o que eu disse no começo da pergunta para vocês. É fácil se manter puro? Não. É impossível? Também não. É possível. Muitos estavam ali, comendo a comida que o rei mandava, bebendo o vinho que o rei bebia. Aí vem aquela história, né? Estava-se confortável. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram se manter puros. Quando eu começo a meditar na palavra de Deus, eu tenho um negócio, eu começo a navegar
minha mente começa a navegar ali naquilo acontecendo. Eu imagino, às vezes, eu ali, todo mundo comendo aquela comida que o rei comia, carne de primeira, tomando o melhor vinho, comendo vida ao rei, e eu ali do lado, né? Comendo uma cenoura, uma alface, ali um repolho, bebendo água, uma berinjela. Eu fico imaginando ali, será que foi fácil para eles? E como tem sido para vocês? Como tem sido o desafio diário de vocês? O inimigo, às vezes, ele nos dá a oportunidade para pecar e quer que nós sentimos confortável. Aqueles outros que estavam ali, comendo a comida do rei, comendo os manjares que o rei comia, bebendo o vinho que o rei bebia, muitas das vezes até olhava aqueles que não foi selecionado, escolhido, e falava assim, ó, estou na situação melhor. Porém, escravos. E nós? Às vezes, uma mentirinha no colégio, uma coladinha, enganar o professor, tirei uma nota até boa. Naquele primeiro momento, às vezes parece confortável. Mas não esqueça que o pecado, ele nos torna escravo. Ele nos torna escravo. E nós não devemos sentir confortável com o pecado. Então aquele povo estava ali, né? Sentindo às vezes muito importante, enquanto 4 resolveram se manter puro. Será que muitos daqueles que estavam ali não estavam assim, no palácio, estou melhor do que eu estava lá em Jerusalém, comendo a comida melhor? E aí? Quantos adolescentes, será que não acham seus pais careta? E os rejeita por estar pecando? Às vezes pensa que é melhor viver no pecado, que no pecado está melhor do que obedecendo seus pais. Eu falo para você, eu tive muita experiência com adolescentes que chegavam em mim, eu olhava e falava assim, meu pai é muito careta. Eu não consigo viver com meu pai. Minha mãe, teve um adolescente que chegou em mim e falou assim, não estou entendendo mais nada. Porque ela chegou em mim e pediu um conselho para mim, mas a Carla, até a Carla não está aqui hoje, porque sempre quando eu vou, até para mim está assim estranho, que sempre que eu saio para ministrar, ela está junto comigo ali, me cobrindo a oração, mas é porque ela está na faculdade, então ela não pôde estar aqui também. Aí, mas a Carla aconselhamos a pessoa a mudar, porque a mãe não estava confiando mais na pessoa, e essa adolescente chegou em mim e falou assim, Tiago, eu não estou entendendo mais nada, o senhor falou que se eu mudasse, minha mãe passaria a confiar em mim, já tem 3 dias que eu mudei, já tem 3 dias que eu mudei, minha mãe continua do mesmo jeito. Eu falei assim, como que é? Já tem 3 dias que eu mudei. Falei, pois é, você muda 3 dias, depois você muda 3 meses, 3 anos, que a hora sua mãe vai confiar em você. Ou você acha que você aprontou com a sua mãe durante vários tempos, até sua mãe descobrir que você estava mentindo para ela, que você estava fazendo algo errado, e você quer adquirir a confiança da sua mãe em 3 dias? Eu falei, nem a minha você conseguiu que não estava ali, que não passei nada, nem a minha você conseguiu conquistar ainda. Você vai ter que mostrar para sua mãe que você mudou. Então aqueles jovens resolveram ser diferentes. E o que aconteceu com eles? Eles estavam mais fortes, mais inteligentes do que os demais. Quando você resolve a ser diferente no meio do mundo corrompido, porque hoje em dia o mundo é corrompido, o Senhor Deus te faz diferente. É Ele quem te dá a força.
É o Senhor Deus quem te dá a força. Foi através do sangue do Filho dele, que foi derramado ali na cruz, que você pode ser forte. É que você se tornou filho de Deus, que você tem força para vencer. Se você falar, Senhor, eu quero, o Senhor te dá força para vencer. Nós temos que nos manter puro. Aí eu comecei a pegar algumas coisas que possa fazer com que nós nos mantenhamos puro. Então eu peguei e comecei a separar algo para que nós possamos nos manter puro. Vamos umas dicas, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo já está sob o poder do maligno. Isso não sou eu que estou falando não, tá? Em 1 João 5,19. Mas nós podemos nos manter puro. E é devido a isso que vivemos em meio a uma sociedade amante da impureza. Quero chegar nesse ponto aqui, a sociedade amante da impureza. Porque nós não estamos blindados em meio a uma bola de cristal, ali dentro, protegido por um campo de força do mundo. Nós estamos nos blindando do Senhor Jesus. É nós que devemos querer. Nós não estamos desligados do mundo. E isso que eu falo para você, que o mundo está vivendo uma impureza. Se você liga a sua televisão e assiste aos noticiários, você vê isso. Se você navega um pouco pelas redes sociais, você vê como que o mundo está impuro. Então, se você vê isso aí, você vai ver que o que eu estou falando procede. Nosso dever é estar no mundo sem ser contaminado por ele. Nós devemos ser luz no mundo. Nós devemos contagiar o mundo com Cristo. Nosso dever é estar no mundo sem ser contaminado. Eu nos comparo como uma canoa. Comparação boa, hein? Mas uma canoa, ela está dentro do rio. Mas o rio não está dentro dela. Se o rio entrar para dentro dela, ela afunda. Nós temos que ser como uma canoa. Nós estamos no mundo, mas não estamos contaminados com o mundo. O mundo não pode estar dentro de nós. Então, com isso até eu cheguei àquela conclusão daquela pergunta que eu fiz para vocês. É possível nós vivermos no mundo sem nos contaminar com ele? Não é fácil. Quando se diz, a gente mata 1, 2 ou 3 leões por dia, não é mesmo, Sr. Eduardo? Tem mais. Se não matar o de hoje, amanhã tem 2. Boa colocação. Viu? Então, o que eu falo é isso. Então, comecei a falar, dar umas dicas para a gente manter-se puro. Primeira coisa que eu posso falar para vocês: domine seus pensamentos. A primeira atitude de quem deseja manter uma vida pura é ter cuidado com os pensamentos. Nossos pensamentos, eles são mais poderosos do que nós possamos imaginar. Eles determinam nossos sentimentos. E os nossos sentimentos é o que causa as nossas ações. Ninguém age sem antes pensar. Começa a pensar, começa a tramar, começa a ficar ali pensando, aquilo vai entrando e vai se tornando sentimento. Pensamentos geram sentimentos que geram ações. E as ações geram hábitos. E os nossos hábitos geram destinos. Então, tudo começa na mente. Com a pureza na vida, ocorre a mesma coisa. Sabemos que mesmo sendo crentes, pensamentos sujos nos atacam todos os dias. Vem no nosso pensar.
Caso nós deixemos ele ser dominado por eles, esses pensamentos nos levarão a colocar em prática o pecado. Então nós temos que tomar cuidado. Começa pelo pensamento. Vamos pensar em coisas boas. Vários desses pecados, se não todos, nascem com um simples pensamento. Devido a isso, uma das maneiras de vencer o pecado é controlando o que entra na nossa mente. E muitas das coisas entram na nossa mente pelo nosso olho ou pelo nosso ouvido, pelo que nós estamos colocando diante de nós. Isso aqui, muito bom. Eu uso para trabalho, também usa, para trabalho, para comunicação, a gente usa para lazer, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui, Tem destruído a vida de muitas pessoas. Tem pessoas deixado se dominar por isso. E, então, falando sobre o pensamento, para poder concluir o pensamento, foi por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou em Filipenses 4:8. Vou usar os adolescentes. Quem pode se colocar de pé e ler para mim Filipenses 4:8? Faz favor. O que encontrar primeiro pode ler para nós. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Amém. Muito obrigado, viu? Então, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nisso. Então, vamos colocar o que é bom no nosso pensamento. Uma outra coisa, para que nós possamos nos manter puro. Cuidado com as amizades tóxicas. Aí pegou pesado, mas é verdadeira, viu, tio Eduardo? Eu vou começar com um exemplo na minha vida. No ano 2000, foi quando Cristo me aceitou. O que eu falo é dessa forma, viu? Eu levantei a mão, aceitei a Cristo, mas foi Ele que me aceitou. Foi no ano 2000. Eu tinha vários amigos, entre aspas, que a gente convivia todo dia, inclusive colegas de trabalho. Uma das coisas que eu ouvi foi assim: você acabou com a sua vida. Mas sabia que eu acabei mesmo? Eu acabei com a vida de desavença, uma vida de discussão, eu mais a Carla. Nós acabamos com muitos problemas que nós tínhamos, nós acabamos mesmo. Teve a esposa de um amigo, desse amigo meu que falou isso comigo, Ela chegou na Carla, ela fez o maior drama. Amiga do céu, você agora acabou com a sua vida. Como é que vai ser nosso churrasquinho de todo sábado? Eu falei, eu entrei no meio da conversa, sabe? Eu não aguentei, eu entrei no meio da conversa. Eu falei, o churrasquinho vai ser a mesma coisa, hein? O que tem a ver? Ah, mas e o nosso chopp? Opa! E a nossa cerveja? Opa! Até eu conhecer a Cristo, eu bebia. Foi a primeira coisa que Cristo tirou da minha vida. Nunca senti falta. Nunca mais. Tem mais de 22 anos. Nunca mais coloquei nada de álcool na minha boca. No meu caso,
Deus agiu comigo dessa forma. Eu peguei e falei assim, uai, o churrasco de sábado continua. Por quê? Eu não vou parar de comer, não vou. Ah, mas você não vai beber com nós? Eu falei, vou, ué. Vai mesmo? Eu falei, vou, ué, eu vou trazer minha Coca-Cola. Que hoje eu não bebo Coca-Cola mais, viu, gente? Não tomo nada de refrigerante mais. Mas eu falei, eu trago minha Coca-Cola. E nós até continuamos muito tempo naquele ciclo de amizade. Não ficou a mesma coisa, porque o Senhor começa a separar a gente daquilo que nos... muda. E eu vou contar para você uma coisa. A última vez que eu vi esse rapaz, esse amigo meu, já deve ter mais ou menos 12 anos, por aí. Não, acho que não tem isso tudo, não. Eu não sei o tempo certo, não. Eu encontrei com ele na rua aqui, vi ele passando de carro, falei, rapaz, aquele ali é o Wendel. O nome do rapaz era o Wendel. Virei o carro meu correndo, parei atrás, pisquei o farol, parei, comecei a conversar com ele, rapaz, você está sumido, o que aconteceu? Ah, essas lutas na vida, né? Perguntei pela esposa dele, olha a resposta, estamos separados. Falei, mesmo? Mesmo, pela terceira vez, agora não tem volta não. Ele já falou de jeito, porque eu já perguntei logo para ele, falei, mas vocês voltam? Não é bom separar? Não, já é pela terceira vez, agora acabou. Então, eu estou falando das amizades, eu cheguei nesse ponto, para que vocês possam entender, quando a gente está com Cristo, é diferente. As amizades tóxicas são aqueles amigos que não compartilham o mesmo propósito que você. Você tem um propósito. Eu vejo o tio Eduardo falar sempre, como é que é? Indo para o céu, não é isso? Hã? Estamos indo para o céu. É o propósito de vocês, não é? E no colégio, os colegas, as amizades, será que todos estão querendo ir para o céu também? Além de não ter a mesma fé que vocês, ainda tenta te desviar do caminho do Senhor. Eu ouvi muitas das vezes, quando eu aceitei a Cristo, pessoas querendo me tirar do caminho do Senhor. Eu quero deixar claro que eu não estou incentivando vocês a não ter relacionamento com pessoas não crentes. Amizade com pessoas, não estou incentivando vocês a isso. Estou orientando você a ser influenciador de Cristo e não influenciável de pessoas do mundo. Entendeu o que eu quero falar para vocês? Não é que você não deve, deixa todo mundo. Não, você tem que ser influenciador. Então, como eu disse para vocês, né, eu tive amizades que nós tínhamos visão diferente. E eu me apaixonei, me apaixonei pelas pessoas da igreja. Pessoas que têm a mesma visão que eu tinha do reino. Pessoas que puderam compartilhar comigo. E muitos amigos que deixaram de ser meus amigos, ficaram lá. Eu nunca maltratei, sempre tratei todo mundo bem, graças a Deus. Mas eu peguei um hall de amizade dentro da igreja. Aí era diferente. Aí nós não tínhamos churrasquinho de sábado não, viu, tio Eduardo? Era de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. Aí viu o resultado, o que eu fiquei, né? Mas era dessa forma mesmo. Quando eu aceitei a Cristo, eu tinha uma turma, uns amigos da igreja, que era quase todo dia. Aí, quando você não ia, Hermes, vem. Eu ainda morava logo do outro lado ali, morava lá no Santo André, lá em cima. E o pessoal, tudo aqui para o lado da Jaiara, a igreja, eu sempre congreguei para o lado de cá. Então, eu tinha aquele hall de amizade, pessoas que falavam a mesma coisa que eu. E você deve ter amigos, companheiros que falam a mesma linguagem que você. Estamos indo para o céu. Sempre gostei dessa frase, viu? Eu também quero estar junto com vocês indo para o céu. Então, o que eu quero dizer para vocês, que suas amizades íntimas, amizades que te aconselham, te influenciam, precisa ter a mesma fé e convicção que você. Porque se for o contrário, é muito provável
que os amigos do mundo possam querer puxar você para o mundo, puxar você para o lado deles. Eu conheci pessoas, eu não vou nem citar nome, não é aqui dessa igreja, já teve pessoas que já foram dessa igreja. Ontem mesmo, ontem não, foi segunda-feira mesmo, eu vi uma pessoa que era muito participativa na igreja, aqui, e essa pessoa resolveu tomar caminhos diferentes. Me dá uma tristeza, viu? Eu vi a pessoa, veio, me cumprimentou, me abraçou, mas parece que você vê aquela pessoa com um olhar sofrido. Então, nós devemos estar com pessoas que nos ajudem a caminhar pelo caminho do Senhor. Em 1 Coríntios 15, 33, a Bíblia nos diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, temos que tomar cuidado com as amizades tóxicas. Davi nos ensina algo. Quem puder ler Salmo 26, do versículo 4 ao versículo 6. Pode, vamos lá. Salmo 26, versículo 4 ao versículo 6. Pode ler. Como é que é? 26, versículo 4 ao versículo 6. Amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoa. Então, o que Davi disse? Não me associo com homens falsos, nem ando com os hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, ó Senhor, me aproximo. Eu fico maravilhado com a Bíblia. Ele é um livro que nunca desatualiza. Então vamos mais uma dica aqui, né? Nós falamos primeiramente do pensamento, maus pensamentos, das amizades tóxicas, e agora vamos dizer, eu não tenho medo de falar para vocês que eu corro do pecado, viu? Eu tenho medo dele, eu não enfrento ele não, viu? Vamos fugir das tentações. A Bíblia, outra orientação que a Bíblia nos dá, era para nos manter puro, é fugir das tentações. Nós sabemos que elas são uma realidade em nosso dia a dia, e sempre serão, até o dia que Jesus volte. Nós seremos tentados. Eu sou, vocês é, o Clésio é, tia Miriam é, todo mundo é tentado. O inimigo, ele quer nos tentar, mas nós somos mais fortes, porque aquele que está em nós é perfeito, é agradável, e nos dá a força que vem do Senhor. Entretanto, é você quem escolhe se cairá na tentação ou não. É impossível deixar de ser tentado, mas é totalmente possível deixar de atendê-la. A pureza em um mundo corrompido só será possível dizendo não às tentações. Por causa disso, o apóstolo Paulo exortou seu jovem discípulo Timóteo com as seguintes palavras: não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Está em 1 Timóteo 5, 22. Em 2 Timóteo 2, 22, ele diz o seguinte: fuja dos desejos malignos da juventude. Ou seja, fuja. A tentação bateu na porta, fuja. Não é vergonha você fugir do pecado.
vergonha é você enfrentá-lo e cair em pecado. É melhor você fugir do pecado. Ó José. José fugiu do pecado, a túnica dele ficou, mas ele fugiu. O que aconteceu com ele? Deus o honrou. Deus colocou ele governador de todo o Egito. E ele teve oportunidade de pecar, mas ele preferiu fugir do pecado. Nós devemos controlar a nossa mente. Nós devemos deixar as amizades tóxicas. E nós devemos fugir das tentações. Como mencionado pelo apóstolo Paulo, as tentações são vencidas quando fugimos dela. E quando você foge do lugar da tentação, da pessoa que causa a tentação, das conversas que geram a tentação, dos programas, dos filmes, dos seriados que dão origem à tentação, é que você consegue fugir. Você tem que fugir. Porque muitas das vezes a tentação, ela vem na sua vida através de conversas. Vem estimulando pensamentos, a conversa, a palavra, estimula o pensamento, que já estimula o pecado. Então devemos fugir, correr do pecado. É melhor você fugir do pecado do que você cair em pecado. Então, se você fizer, já vamos frisando os passos, maus pensamentos, elimina, amizades tóxicas e fuja das tentações. Ande como Jesus andou. É uma outra dica para nos mantermos puros na presença do Senhor. Nosso exemplo máximo de pureza, mesmo em meio ao mundo caído, é o Senhor Jesus. Ele esteve aqui. Ele se tornou homem, se tornou humano, como nós somos humanos. E o Senhor Jesus, humano, quando nós somos humanos, com certeza, teve desejos como nós, humanos. Mas ele conseguiu se livrar das tentações. Sua vida era tão limpa, seu caráter tão exemplar, que aqueles que andavam com ele por toda parte durante cerca de 3 anos, podia afirmar isso sem erros ou sem dúvida. Todo aquele que nele, em Jesus, tem esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Está em 1 João, no capítulo 3, versículo 3. Então, todo aquele que nele, ou seja, que em Jesus, tem esta esperança, purifica assim, a si mesmo, assim como ele é puro. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 22, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Existe uma coisa que eu sempre gosto de falar, já falei até, os adolescentes aí que me conhecem já ouviu falar isso aí, eu já contei isso aqui algumas vezes. Nós devemos ser influenciadores com base em Cristo e não influenciável com base no mundo. Eu nunca esqueço, o tio Eduardo já viu falar nisso, o primeiro acampamento, quando eu comecei na liderança dos adolescentes, nós saímos daqui cerca de 50, 60 adolescentes, eu não me lembro mais a quantia, mas por incrível que pareça, não chegou um adolescente aqui na igreja, chegou só uma turma de velho, porque tinha ido um adolescente, ele foi convidado por outro e ele tinha um negócio, e aí velho, e aí velho, e aí velho, o interessante, que todo mundo pegou essa mania, chegou o ponto que chegou uma mãe na Carla e falou assim, Carla, o que aconteceu? Meu filho chegou em mim, e aí velha? Pô,
Olha só como que é as coisas, né? Deixaram ser influenciado por uma gíria do mundo. Aí eu trabalhei bastante sobre esse assunto com eles, que nós devemos ser influenciadores. As pessoas devem olhar em nós e ver Cristo em nós. Essa semana eu achei interessante, semana passada, né? Hoje é sexta, foi na semana passada. Eu estava transportando um pessoal aí e tinha um adolescente na faixa de uns 14, 15 anos. Nós conversando e tal, aí ele olhou em mim e falou assim: o senhor é crente, né? Eu sou, graças a Deus. Amém, né? Por quê? Aí eu saí assim, todo satisfeito com Jesus. Ele falou assim: a hora que eu entrei aqui dentro do seu carro, eu vi assim algo diferente. E o seu jeito de conduzir aqui assim a conversa, eu vi que o senhor era crente, o senhor é um homem de Deus. Eu falei: glória a Deus por isso. É gratificante a gente ouvir isso, né, Clésio? Como diz, seria triste eu lá falar assim: você não tem cara de ser crente, não. Você não tem jeito de ser crente, não. Mas assim, eu me senti tão assim, agradecido a Deus por isso. Aí até a mulher falou assim, a mãe dele, eu não sei se mãe ou vó dele que estava com ele, falou assim: mas você está falando isso porque o carro dele está tocando hino? Ele falou: não, porque eu vi que ele tem algo diferente nele. Eu falei: oh, glória a Deus. Aí aquele desceu, aí eu fui agradecer a Deus, eu fui buscar um outro passageiro, aí foi só aquele louvor, agradecendo a Deus, porque é bom quando as pessoas vê Cristo na gente. A gente tem que tentar transparecer Cristo em nós e não deixarmos sermos influenciados. Então nós devemos andar como Cristo andou. Se você deseja a santidade em seu dia a dia, as Escrituras são a água que te purifica constantemente e te livrarão de todo caminho mau. Está aqui, ó. Esse é um livro escrito há mais de 2000 anos. Ele nunca desatualizou. É o mais interessante que eu acho. Porque se você pegar aqui e ler algo aqui e traga para o dia de hoje, você vai falar assim: está atual. Nós estamos vivendo isso. Jesus disse aos seus discípulos, em João 15, no versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Agora eu vou voltar naquilo que eu falei lá do acampamento. As pessoas conviveu com o rapaz e começou a falar: e aí, velho, como é que tá, velho? Beleza, velho? Né? Se você começar a falar com Cristo, ler a Bíblia. Quantos de vocês têm o costume de ler a Bíblia pelo menos uma vez por semana? Vou começar mais. Muito bom. Agora eu vou começar mais. 2 vezes por semana. Todos os dias. Ó, uma turminha boa, Eduardo. Parabéns, viu? Muito bom. Aqueles. Você perdeu sua Bíblia? Então, até você conseguir outra no celular. Nesse meu aqui, ó, eu tenho três versões de Bíblia diferentes. Porque quando eu começo a ler uma coisa que eu fico numa dúvida numa versão, eu vou na outra. Se não ficar bem claro, eu vou na outra. Que o Senhor, a palavra de Deus, ali não muda nada, só muda a versão, só muda o jeito de você compreender e entender. Eu gosto muito da revista da Almeida, revista e corrigida. Mas hoje eu trouxe a nova versão, porque eu achei que ficaria melhor o jeito de falar para vocês. Então vocês que levantou as mãos, parabéns. Os que não levantou a mão, levanta a mão e fala assim: eu irei começar a ler a Bíblia. Gente, ó, vou falar para vocês uma coisa. Tira 5 minutinhos no dia de vocês. Olha só o tanto de pouco tempo que eu estou falando para vocês. 5 minutos. Vocês tiram do dia de vocês e falam assim: eu vou ler a palavra.
E antes de você ler, eu ainda vou dar uma dica para vocês. Você fala assim: Senhor, fala comigo através da tua palavra. E você abre a sua Bíblia e lê os 5 minutinhos, para você ver como o seu dia será diferente. Pode falar, meu jovem. Louvor, ótimo. Se você está louvando, agradecendo a Deus, você está glorificando o nome dEle. Mas o louvor é um complemento da leitura da palavra. Tá? Então faça isso, faça esse propósito com vocês, no coração de vocês. Eu vou tirar 5 minutinhos, porque a palavra do Senhor é que ajudará vocês a se manter puro. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E eu creio que essa é a sua vontade também. Então, vamos mantermos puros em um mundo impuro. Vamos ser como a canoa. Vamos estar no mundo, mas não o mundo em nós, para que nós não possamos afundar. Então, para nós concluirmos aqui, vamos dominar nossos pensamentos, abandonar amizades tóxicas, fugir da tentação, andar como Jesus andou, e vamos amar a palavra de Deus. E vocês, fazendo conforme a vontade de Deus, vocês receberão a vitória, a ajuda de Deus, conforme ali receberam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles receberam ali a bênção, a misericórdia, a vitória de Deus. Todos sabem a história deles, então não vou aprofundar nisso mais. E que Deus possa falar no coração de cada um de vocês. E eu vou falar, posso fazer algo diferente, Eduardo? Aquele que fez um propósito em si próprio, de ler a palavra 5 minutinhos por dia, fique em pé que eu vou orar por vocês. Fique em pé. Todo dia, faça o propósito. Eu fiz um desafio para eles, viu, Eduardo? Lê 5 minutos. Olha só que tempo, 5 minutos. Você pega o celular ali, você fica 30 minutos e nem vê. Eu quero orar por você. Amém? Eterno Deus e grandioso Pai. Pai querido, aqui estão os teus filhos e tuas filhas, ó Pai. Pai querido, que estão no propósito de ler a tua palavra. Pai querido, que o Senhor possa dar a eles força, o Senhor possa dar a eles o entendimento, o Senhor possa dar a eles, ó Pai, a vontade, o desejo. Coloca desejo no coração dos teus filhos, ó Pai, de ler a tua palavra, de ter amor pela tua palavra, que o amor do Senhor esteja sobre a vida deles. Pai querido, que a hora que eles estiverem lendo ali, que 5 minutos seja nada, que eles consigam ler 5, 10, 15, 20, que o desejo venha fluindo no coração de cada um deles, que eles aprendam, Pai amado, a amar a tua palavra. Pai querido, abençoa cada um deles, ó Pai. Pai querido, que eles venham ter domínio sobre os seus pensamentos. Pai querido, que eles venham abandonar as amizades tóxicas. Pai querido, que eles venham aprender a fugir das tentações e venham aprender a andar, ó Pai, como o Senhor andou. Dê a eles força, entendimento e vontade de ler a tua palavra. Eu peço assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, poder assentar. Tio Eduardo.